Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 14 de fevereiro de 2026, sábado, tenho aqui uma palavra de Deus para você. Ouça, Deus não só quer, como pode e vai te abençoar. Amém? Uma palavra de esperança para você. Salmo 40, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Isso aqui simplesmente é Davi, salmo de Davi, um rei de Israel, um homem com um exército grandioso que lhe protegia, que lhe guardava. Entretanto, ele faz aqui nesta oração, no Salmo 40, que é uma oração de Davi, uma verdadeira declaração de livramento que Deus deu a ele, porque Davi tinha o seu exército, mas a sua confiança estava em Deus. Isso faz toda a diferença, querido. Amém? Portanto, eu quero trazer uma palavra para você. Vamos aprender aqui um pouco. Às vezes, né, a pessoa aí é tão cheia de si e não quer confiar em Deus. Davi era um rei e confiava em Deus. O versículo primeiro começa dizendo assim, do Salmo 40: Esperei com paciência no Senhor. Esperar é uma virtude. A pessoa impaciente, não tem, aí não consegue, é apressado demais, vai, estraga tudo, né? Então, quando ele diz esperei, no nosso cotidiano, e principalmente agora, e sempre foi, proporcionalmente a cada época, guardada a proporcionalidade, assim, esperar agora após a modernidade é um negócio que parece que não é mais possível, né? A agitação do dia a dia, as cobranças, tem que bater meta, tem que fazer isso, tem que produzir, tem que fazer aquilo, tem que ser, tem que fazer, tem que correr, tem que... essa cobrança exagerada, a agitação do dia a dia é grandiosa demais. Amém? Então o salmista, ele não só espera, como o texto vai dizer que ele espera com paciência. Paciência é outra virtude graciosa de um ser humano, de um cristão principalmente. O cristão, paciência é uma das partes do fruto do Espírito. Então, esperei com paciência. Olha, tudo que as pessoas não têm hoje é paciência. Ninguém espera mais por ninguém, ninguém quer saber, passa por cima, quer se dar bem. Tá muito visível isso, muito recente, aquele rapaz que, oh Jesus, matou os dois filhos e se matou. Meu Deus, a pessoa não espera, não tem paciência, não procura uma ajuda, uma coisa, é em Deus mesmo, e aí vai agindo. Estou dando esse exemplo, mas vários outros, as pessoas não estão com essa capacidade de esperar. Ninguém quer mais pensar, ninguém mais quer esperar, ninguém mais quer ouvir, ninguém mais quer ler a Bíblia, ler um livro, ler uma coisa, ninguém mais quer entender para avaliar, consulta logo a inteligência artificial que resolve a parada, e aí estamos nessa condição, perdendo a capacidade de ser humano. Não conseguimos esperar. Espera um pouco, rapaz, acalma aí a tua vez, espera. E aí, com paciência, tenha paciência mesmo, rapaz, calma, vai dar certo. E aí o texto vai dizer que é no Senhor. Mas as pessoas estão ligadas no automático. Inteligência artificial já diz tudo, né? Nos tornamos seres artificiais. Pensamos em nós, não pensamos nos outros, valorizamos as coisas e não as pessoas. Isso é terrível. Isso é estar ligado no automático. Amém? Portanto, eu vou fazer aqui conforme pergunta. Confiar, aí você vai dizer assim, confiar em Deus para quê? Se eu tenho tudo, dou um clique e tenho acesso, né? Graças a Deus estou gravando, você pode ver esse vídeo, graças a Deus, e repetir, compartilhar, amém. Mas você não pode depender da internet para tudo, leia a Bíblia, ela está a seu alcance. Então as pessoas estão ligadas no automático. Então o salmista diz, esperei, isso é uma virtude. Com paciência, ô glória, é uma virtude graciosa. Tem paciência, calma, vai dar certo, tenta, conversa, pede ajuda. E aí ele vai dizer que foi no Senhor. Olha, quando o salmista diz que esperou com paciência no Senhor, isso vai caracterizar uma declaração de uma expressão de fé e de confiança em Deus que criou os céus e a terra.
As pessoas, Deus criou os céus e a terra. Você que é um ignorante com relação a Deus, inclusive a vida que você tem, foi Deus que lhe deu. E você ignora isso. Mas assim, Deus continua te vendo, te amando, só esperando que você se volte para Ele. É isso aí, é isso aí. Amém? Então o salmista, ele espera com paciência e ele espera em Deus. Em quem você tem esperado? Aí eu tenho que contextualizar, né? Você tem esperado no sistema, esse sistema corrupto, ladrão, socialista, comunista, marxista, assassino. Você tem esperado nesse sistema? Aí você está perdido. Você tem esperado no Lula, que é quem comanda esse sistema? Aí morreu. Você tem esperado no STF, que é político e não cumpre a lei? Aí pronto. Você tem esperado no Haddad? Pronto. A economia já foi de água abaixo. Quando eu estou contextualizando, amado, aqui, a vida social ela vai acontecer. No contexto de Davi, havia uma vida social igual se há hoje, guardada as proporções, claro. Mas o salmista, ele diz, esperei com paciência no Senhor. Amém? Deixa eu ler aqui, olha, eu preciso dizer isso a você. O cristão, esperar não é ficar sentado, não. Esperar é esperar com confiança em Deus, é confiando, crendo, sabendo que Deus pode ajudar. Mas o cristão, ele trabalha honestamente, ele guerreia honestamente. Guerreia no sentido não é de brigar, não, é de lutar, mas isso com confiança em Deus, em Cristo, que é Deus, e tem autoridade nos céus e na terra. Jesus, quando termina a sua missão na terra, que ele vai subir, ele faz a seguinte afirmação para os seus discípulos. Mateus 28, versículo 18, 19, 20, ele diz assim: Então Jesus, aproximando-se deles, disse-lhes: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Amém? Depois da ressurreição, a autoridade de Cristo é retomada nos céus e na terra. É esse que nós confiamos. Portanto, amado crente, ele confia em Deus. Agora, age com honestidade, com respeito, não vai entrar em falcatrua, não vai acertar propina, não vai entrar Um crente que defende esse governo, ele não é crente em Jesus, ele pode ser crente em qualquer coisa, menos em Jesus Cristo, tá certo? Jesus era socialista, Jesus é inclusivo? Claro que é. Agora, inclui transformando. Não inclui para deixar como está. A mulher adulta deixou de ser adulta, o Zaqueu que roubava quadruplicado. Jesus. Ai, meu Deus. Não, ele disse que devolveria quadruplicado, ele roubava muito mais, né? Mudou, não roubou mais. É assim, meu irmão. Paulo que matava crente, deixou de matar crente, morreu por causa de ser crente. Então, a igreja de Cristo, ela é inclusiva, mas inclusiva transformando. Não é inclusiva para ficar do jeito que está, não, porque Jesus fez um grande sacrifício, desceu do céu, saiu do seu trono de glória para morrer na terra. E isso é muito sério para Deus. Amém? Então, 3 coisas: esperar com paciência e é no Senhor. Olha a consequência desse esperar com paciência no Senhor, naquele que fez os céus e a terra. Ele se inclinou para mim. Olha, a consequência de darmos a nossa confiança em Deus, esperarmos nele, confiarmos nele, já disse que não é ficar sentado, é agir, entregar um currículo, orar, conversar, pedir, falar, fazer, agir honestamente. Então, uma consequência daquele que espera em Deus, com paciência em Deus, é que você vai chamar a atenção de Deus para a sua necessidade. E Deus vai te abençoar, porque Deus vê, Deus ouve, Deus responde. Agora, Deus responde adequadamente, não responde como você quer, não. Amém? O profeta Jeremias, ele escreveu o seguinte no capítulo 33, versículo 3. Tem um contexto, ele diz: Clama a mim, responder-te-ei, e direi a você coisas graciosas e insondáveis que você não conhece. Aqui é uma tradução mais atualizada, tá certo? Então, clama a Deus. Isso não significa dizer que eu não busque ajuda em alguém que possa me ajudar, num pastor sério, numa pessoa séria, não num mentiroso, safado, sem vergonha, embusteiro, mas assim, nossa confiança precisa estar em Deus. Amém? Porque quando nós confiamos em Deus, temos essa paciência de esperar em Deus. Olhe, eu que estou me lembrando, eu vou citar. Eva quis dar uma ajudinha porque Deus disse que era para eles prosperarem. Aí Eva quis resolver a parada. Se deu mal. Sara quis dar uma ajudinha
a Deus na promessa que Deus tinha feito que ela daria um filho. Já tinha 90 e poucos anos, aí quis dar uma ajudinha a Deus. Deus não precisa de ajuda, não, você precisa confiar nele. Amém? Então, quando nós confiamos, ele se inclina, nós chamamos a atenção de Deus. E o versículo 1 do Salmo 40 vai terminar dizendo: E ouviu o meu clamor. Olha, quando o salmista diz que Deus ouviu o seu clamor, entenda isso. Ele está dizendo: Deus me respondeu. Amém? Porque o salmista, você lê o salmo todo, ele tem vitória, foi vitorioso sobre seus inimigos, alcançou a vitória, foi abençoado, os seus inimigos se deram mal e ele foi vitorioso. Então, quando o salmista diz, e ouviu o meu clamor, o salmista está dizendo, ele me respondeu. Agora, eu vou repetir isso aqui porque Deus jamais ficará, deixará ou não responderá ao clamor sincero diante da sua presença. Amém? Ele responde, agora escute, nem sempre do jeito que nós queremos. Por quê? Porque ele é Deus, ele sabe que ele vai responder da forma mais justa e mais adequada na visão de Deus e não na minha. Eu quero dar aqui um destaque, olha. A resposta nem sempre é como nós queremos, mas é a melhor de Deus. O destaque que eu quero dar é o seguinte: esse Deus que se vende, que você faz uma oferenda, que você diz, dê tanto, traga uma garrafa de cachaça, traga uma vela preta, uma vermelha, não sei o quê, faça uma promessa para andar rasgando seu joelho com a cruz nas costas, faça isso, dê aquilo, faça isso. Esse Deus que pede algo em troca, esse Deus, eu vou dizer para você, ele está mais para o Satanás do que para o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, porque Deus não quer nada em troca seu. Deus foi a oferta, ele morreu por você, por mim também. Estou dizendo porque por nós. Eu já criei, espero que você creia. Amém, querido? Então, essa palavra para você. O salmista, ele diz que esperou com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu, inclinou-se para ele, ou seja, essa espera chamou a atenção de Deus. Deus ouviu a sua oração, isso significa que ele respondeu. Olha, se alguém está pedindo, faça isso que Deus vai lhe abençoar, você tem que crer. Agora, seu comportamento tem que ser um comportamento adequado diante de Deus, porque Deus não responde a pecador, não abençoa, aquele que está em pecado aí, não. Essa resposta pode vir de outros deuses, menos do Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Amém? Essas entidades que respondem quando você faz um pacto para dar alguma coisa, elas estão relacionadas mesmo com tirar proveito da sua fé e mentem, os embusteiros da fé. Mentem para você, ele engana, teoria da prosperidade é mentira. Cristianismo progressista é um engano, é um engodo. Tudo isso é engodo. Para enganar você, vem aqui que você vai enricar. Você enrica trabalhando. Aliás, tem uns que enricam roubando, né? Eu não preciso nem citar o nome, você já sabe. Misericórdia, Deus, amém. Olha, querido, essa palavra é uma palavra de Deus para te abençoar. Confie em Deus, espere em Deus, tome uma atitude correta. Aplique seu coração a Deus, a sua confiança em Deus. Ele conhece a tua necessidade, quando você aplicar seu coração a Ele com fé, Ele vai ouvir, vai se inclinar para você, vai lhe abençoar, vai lhe ajudar. Agora, não queira só aquela ajuda assim, glória-me Deus, me ajuda aqui. Mas é essa relação com Deus, porque o salmista ele tem uma relação plena com Deus e ele continua sendo abençoado com Deus, lutando as suas lutas e sabendo que Deus, aquele Deus, o Deus em que ele confia, é o Deus que dá a vitória. Amém? Deixa eu ler o Salmo 51, 17 para encerrar. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Uma tradução diz, não resistirá. Olha, um coração contrito, quebrantado. O que é isso? É sabendo que eu dependo de Deus. Estou respirando porque eu dependo de Deus. Estou falando porque eu dependo de Deus. Eu vivo porque eu dependo de Deus. Eu vou morrer na dependência de Deus. Eu vou viver eternamente com Deus porque eu dependo dEle. A minha vida depende dEle. Você está aí achando que é o bambambam,
Deus está te vendo e Deus conhece a tua necessidade. Clama a Ele com sinceridade, confie no Senhor, confie mesmo. Confie nos homens não, os homens, esse Vale Gás aí, isso é só uma compra de coisa que, oh meu Deus, isso é tão ruim que eu não vou nem falar mais. Mas assim, confie em Deus. Nos homens nós também confiamos e buscamos a verdade, a sinceridade, a honestidade, porque Deus sonda o coração e Ele sabe e conhece tanto a verdade como a mentira. E o Deus que vê um coração sincero, Ele ouve o clamor, Ele se inclina e Ele te abençoa. Davi era um rei, podia confiar no seu exército, mas ele preferia confiar em Deus, em quem você tem confiado. Confie em Jesus Cristo, que é Deus. O Senhor te abençoe, te dê aí um bom sábado. Ele seja contigo e te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém, amém e amém.